Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Gênesis capítulo 6, né? Começa falando que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens e deram origem aos grandes varões de renome, né? E naquele tempo havia gigantes. A palavra gigantes aí é Nefilim. Nefilim do hebraico, que tem da raiz de Nepal, cair. Ou seja, os Nefilins aí, a tradução não é gigante, é os caídos. E aí agora nós temos a origem dos grandes varões de renome, que são os filhos de Deus com as filhas dos homens. E é interessante esse termo, muitos creem, né, que os filhos de Deus são anjos caídos. Né? Por que a gente pode deduzir isso? Você leia Jó, capítulo 1, verso 6, fala assim: um dia em que os filhos de Deus vieram até o Senhor, Satanás também veio no meio deles. Né? Então a gente vê também em Daniel capítulo 12, que Miguel, um dos primeiros príncipes, um anjo, né? Um arcanjo, é um príncipe. Anjos são chamados também filhos de Deus. Então, filhos dos homens e filhos de Deus, uns dizem que as filhas dos homens são as filhas de Caim, e os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Mas como que eles iam dar origem a esses grandes varões de renome, essas pessoas, esses seres, né, que levaram a raça humana para o buraco? Porque a Bíblia diz que a maldade do homem não parava de forma nenhuma, era incessantemente maligno o seu coração. E aí a Bíblia diz que arrependeu Deus de ter criado o homem. Deus não é homem para arrepender, a tradução hebraica é entristeceu. Ou seja, Deus ficou triste de ver o rumo que tomou a criação dele. Então, isso aí também está no livro apócrifo de Enoque, né, quando fala até o nome dos anjos caídos. Você fala, pastor, mas citação de livro apócrifo na Bíblia? Tem aí em Gênesis, tem em Judas também, leia a epístola de Judas, né, antes de Apocalipse, é um capítulo só, fala assim, como disse Enoque, o sétimo, né? Então ali também em Judas fala que há anjos, verso 6, há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado em algemas eternas para o dia do grande juízo. É interessante que você não vai ver no Antigo Testamento nenhuma manifestação de demônio em corpo palpável, que você pode apalpar. Mas de Deus, anjos de Deus, você vai ver. Você vai ver em Gênesis 18, lê lá, que anjos vão comer com Abraão, né? E em Gênesis 19, que vão chegar 2 anjos em Sodoma, e os homens daquela cidade vão querer abusar sexualmente deles, né? Agora, o mais interessante é que Deus fala que o espírito não vai ficar para sempre no homem. E agora os seus dias seriam 120 anos. Como eu falei no estudo anterior, né? O homem vivia 900 anos por causa da presença de Deus na Terra. E agora a presença de Deus vai ser tirada da Terra. Outra coisa interessante é quando fala que Deus viu Noé. E Noé achou graça. Olha só. Alguns teólogos dizem que a graça está no Novo Testamento e a lei no Antigo. Mas aí você está vendo, se Deus não usasse da graça, ele teria exterminado a raça humana há muito tempo. Então, em Gênesis 6:8, diz que Noé achou graça diante de Deus. Ele era homem íntegro, justo e reto. E tinha uma característica que nós temos que ter. Noé andava com Deus. Você vai ler em Gênesis 17, 1 e 2... Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você vai ver Jesus chamando as pessoas, né? Vem comigo, ou seja, anda comigo. Né? Pedro largou tudo, aquelas pessoas, para andar com ele. E nós temos que andar com ele todos os dias da nossa vida. É interessante que eles largaram tudo para seguir Jesus. E a gente vê em Mateus, capítulo 10, verso 37, que ele fala que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Pensa nisso, vale a pena andar com Deus, porque Deus faz uma promessa para Noé. Fala para ele construir uma arca, para que nessa arca entrasse ele e a sua família. Ou seja, o convite para a salvação não era só para Noé, mas era para toda a sua família. E esse mesmo convite ele é feito para nós hoje. É interessante que um carcereiro, no livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 16, Paulo fala para o carcereiro o seguinte, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu fico pensando de onde o apóstolo Paulo tirou essa história, que pode ser salva toda a minha família. Eu creio que é de Noé, né? Você vai ver também Ló. Deus convida, os anjos convidam Ló para tirar toda a parentela dele de Sodoma.
E o convite de salvação é para toda a nossa família. Deus, ele não deseja a morte de ninguém. Leia 1 Timóteo 2,4, fala o qual deseja que todos os homens se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, em Gênesis 6, a raça humana toma um rumo terrível. Lembrando que havia uma só língua, tá? Não havia nações ainda. As pessoas não comiam carne. Havia água sobre os céus. Leia Gênesis de novo, capítulo 1, verso 7 e versículo 20. Então, essa água que vai provocar o dilúvio, não só essa água que vai vir de cima, mas a água que vai vir debaixo da terra. Você vai ver que o dilúvio não é só copiosa chuva, mas as compotas do céu se abriram e as torrentes do grande abismo. E Deus agora fala para Noé, constrói uma arca. Ou seja, Deus não vai fazer arca para mim, eu tenho que fazer arca, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que fazer meu culto doméstico, eu tenho que orar todos os dias, eu tenho que preparar a arca para minha família. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, lê lá, de 6 em diante, né, que é para você inculcar essa palavra nos seus filhos. Então você que é pai, que é sacerdote, que tem família, faça culto doméstico com a sua esposa e com seus filhos, né? Prepare eles para a volta daquele que brevemente vai voltar. E se você não fizer a arca, você vai perder a sua família. Jesus, ele falou, né, como nos dias de Noé, que é para você prestar atenção. Como que estava nos dias de Noé? Olha aí, a maldade do homem já não tinha limite. E hoje, a maldade do homem já está ficando completamente sem limite. Sodoma, o mundo hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. E nós somos a igreja de Deus, nós somos aqueles que têm o Espírito Santo. E Deus te colocou nessa terra para ser consolo nessa terra. Noé, para levar pessoas para a arca, levar a sua família para a arca. E Deus agora manda separar os animais para entrar na arca, né? Para que pudesse de novo povoar a terra com os animais. E ali entra, né? A Bíblia fala que no ano 600, passou 100 anos construindo a arca, do ano 500 ao 600. Noé e sua família prepararam a arca. E eu fico pensando que, se você também não sabe, não chovia naquela época, nem uma gota d'água. Só um orvalho regava a terra. Leia Gênesis 2, né? Não havia as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Havia uma só temperatura. A terra era um ecossistema perfeito. O que destruiu a terra foi o pecado do homem, a maldade do homem. Incessantemente o coração, e de novo essa terra vai ser destruída agora pelo fogo. Leia 2 Pedro, capítulo 2, verso 6 em diante, fala que o mundo, né, que foi destruído pela água, agora está preparado para o fogo e a destruição dos homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, lê lá. Então, o que nós estamos aguardando é a destruição dessa terra, a destruição pelo fogo, só que você vai ser arrebatado antes. Pode ficar tranquilo, que essa destruição é para os homens ímpios. Então aí você vê no capítulo 6, Deus vai retirar o espírito, vai mandar Noé fazer uma arca, entrar na arca e separar os animais, né, os casais de animais, e 7 pares daqueles outros animais, 2 dos impuros e 7 dos puros, né, e eles vão entrar na arca e aí vai vir o dilúvio. E você vai ver que a Bíblia vai falar, verso 11, que romperam-se as compotas do grande abismo, né? As torrentes do grande abismo e as compotas do céu. Você já viu geyser, água vindo debaixo da terra? Debaixo do Mato Grosso tem mais água do que em cima, rios subterrâneos. Esses rios vieram para cima, essas águas, e aquela água que havia acima do céu desceu, encheu a terra. 15 côvados de altura acima da montanha mais alta, vai dar 7,5 metros de água acima da montanha mais alta. E exterminou tudo aquilo que tinha fôlego de vida, foi morto. Menos Noé, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos, né? Porque Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Por causa da integridade dele, por causa dele não abrir mão de andar com Deus no meio de uma geração corrompida. E hoje você não pode abrir mão de andar com Jesus, não abra mão da sua fé, não perca a sua fé. Cuidado com as igrejas pretas, cuidado com as mentiras dos púlpitos, cuidado com o evangelho barato de porta larga, porque o caminho de Jesus é estreito, é caminho de santidade, é caminho de bênção, e a bênção é você ser a bênção.
Deus te levantou, te encheu do Espírito para que você seja uma bênção nessa terra. Então Noé é consolo. Deus traria consolo através da vida de Noé. E aí a arca vai vagar 150 dias, né? 150 dias e as águas vão começar a minguar. E aí Noé solta um corvo, ele não volta, porque o corvo come carniça e havia muita carniça sobre a terra. E Noé agora solta uma pomba, né? Ela vai e volta, porque a pomba não fica em carniça, né? E aí ele espera 7 dias, solta e ela volta trazendo um ramo de oliveira no bico. Isso é muito importante, o ramo de oliveira. A palavra ramo ou broto vem da raiz nazir, nazareno. Aquela pomba tipifica trazendo um nazareno no bico, ou seja, quando Noé viu aquela ramo de oliveira, ele entendeu que a água tinha secado e que havia esperança de vida para a humanidade que foi toda dizimada pelo dilúvio. Pois quando Jesus foi batizado, leia Lucas capítulo 3, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, tipificando a pomba de Noé, porque a Bíblia diz que Jesus seria chamado Nazareno, nasceria na cidade de Belém, seria criado em Nazaré, porque a profecia diz que ele teria que ser chamado Nazareno, e a palavra Nazareno não existe no Antigo Testamento, a não ser como broto ou renovo. Então, essa pomba trazendo no bico o ramo de oliveira, a esperança de vida, e quando Jesus batizou, a pomba trouxe no bico o Nazareno, a esperança de vida para uma humanidade morta nos seus delitos e pecados. E aí Noé vai esperar mais um tempo, vai abrir a porta da arca e vai soltar, e aí a terra vai começar a ser povoada novamente. E Deus agora muda a alimentação. Lá no início, em Gênesis 2, nós aprendemos que só comeria grãos, plantas e fruta, mas agora vai ser liberado a carne, menos a carne com sangue, ou seja, sangue é proibido, porque a vida está no sangue. Então Deus falou que o sangue tinha que ser derramado sobre a terra, né? E Deus agora vai dar a regra alimentar, chamadas leis noéticas, que está no livro de Atos, capítulo 15. E Noé agora libera os animais da terra, né? E eles vão começar a povoar a terra novamente. Agora no capítulo 8, verso 2, fala que fecharam-se as comportas do abismo e as torrentes do céu. Aquela água que subiu, que desceu do céu, não subiu mais. Mas a água que subiu da terra voltou para debaixo da terra, e agora a porção seca vai diminuir, né? E a porção de água vai aumentar, porque a água que desceu, que havia acima do céu, não voltou mais para o céu. E muito você pode acreditar que essa camada de água, essa redoma, protegia a terra e dava longevidade, protegia a terra dos raios solares malignos, maléficos, né? E o restante dessa água é a camada de ozônio que nós temos hoje, que protege a terra ainda, mas não como antes, né? E aí Deus fala que agora vai haver outono, inverno, primavera e verão, ou seja, agora vai haver as estações que não havia. Vai haver mudança de temperatura, não havia mudança de temperatura. Vai haver chuva, não chovia. Só um orvalho regava a terra toda madrugada. Então a arca repousou sobre a montanha de Ararat, fica na Turquia, né? Uma montanha imensa, ela repousou lá. E aí você sabe a história do corvo, da pomba, né? E agora Noé abre a porta da arca e solta os animais. Deus falou que não vai mais amaldiçoar a terra por causa do homem, né? E nunca mais haveria o dilúvio para destruir pela água. Lembrando que a terra está entesourada agora para o fogo. E agora o versículo 1 desse capítulo é bem interessante, que fala que Deus abençoou Noé e aos seus filhos, Sem, Cã e Jafé, né? E as suas mulheres. Presta atenção nisso, né? Porque quando Noé for amaldiçoar, ele vai amaldiçoar o neto, o filho de Cã, né? Ele não vai amaldiçoar Cã, porque aquele quem Deus abençoa, não tem como você amaldiçoar. Presta atenção. Deus abençoa Noé, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Fala agora para não comer a carne com sangue. Se alguém derramar o sangue de alguém, o sangue dessa pessoa também tem que ser derramado. Ele estabelece a aliança. Para provar essa aliança, ele põe o arco dele nas nuvens. Você não deve falar arco-íris. Íris é um deus grego, né? Então, é da Grécia, é cultura grega, idolatria, né? O arco de Deus é o arco que aparece nas nuvens, que é uma lembrança, né? Que Deus tem uma aliança com a raça humana que não vai destruir mais a terra pelo dilúvio.
Lê aí para você ver aí o capítulo de Gênesis que fala, capítulo 8, né? Que Deus colocaria o arco dele nas nuvens, não arco-íris nas nuvens. Verso 13, porém nas nuvens o meu arco. No capítulo 9, verso 13. Agora fala que Noé vai fazer uma vinha e vai embriagar, e Cã vai ver a nudez do seu pai, né? E aí Noé fala, maldito seja Canaã, o filho dele, não ele, porque, como eu disse, aquilo que Deus abençoou não tem como amaldiçoar. Então a maldição vai para cima do neto, né? E que ele seja servo dos seus irmãos lá. Olha que interessante. Então a gente está vendo aí que a quem Deus abençoa não cabe maldição. Você é uma pessoa bendita de Deus. Macumba não pega em você se você é uma pessoa firme na rocha, se você anda nos caminhos de Deus, não abre a porta para maldição, né? Não anda na prática do pecado. Se você é uma pessoa que cai e levanta, que peca e pede perdão, macumba não pega em você, porque você é um bendito do Senhor, é um abençoado do Senhor. Aí fala que ele viu a nudez do seu pai. E é interessante essa questão de ver a nudez do seu pai. Por que Noé amaldiçoou tão fortemente o seu filho, né, com essa maldição que ele seria servo, seria escravo, seria errante, teria labuta aqui nessa terra por ter visto a nudez do seu pai. Para entender isso, você tem que ler Levítico, capítulo 20, verso 11. Fala que quando uma pessoa deita com a mulher do seu pai, vê a nudez do seu pai. Ou seja, ele não viu só a nudez do pai, ele deitou com a mãe. Por isso Noé ficou furioso, né? Cometeu incesto, né? Lembrando que isso era uma prática comum desse povo, né? Não do povo de Noé, do povo antes lá do dilúvio. Você vai ver também em 1 Coríntios 5, que na igreja de Corinto o cara deita com a mãe, né? Chamado complexo de Édipo. Então, em Levítico, capítulo 20, verso 11, diz que ver a nudez do pai é deitar com a mãe, com a mulher do pai. Você vê a nudez do pai. Ver a nudez da tia é deitar com a mulher do tio. A nudez do tio é deitar com a tia. É interessante essa colocação que está lá em Levítico, né? Você pode pensar que ele só viu mesmo a nudez do pai, como ele pode ter deitado com a mãe dele, como a Bíblia diz em Levítico. E a Bíblia fala que depois desse episódio, Noé ainda viveu mais 350 anos, né? E morreu. Ou seja, Noé viu Abraão, Noé viu Isaac, né? Noé vê até Isaac, Noé ainda está vivo. Olha que coisa. Ou seja, quem ditou o Gênesis para Moisés, o suposto autor do Gênesis é Moisés, possivelmente eles conviveram com Noé, com Sem. Você já pensou que eles conviveram na mesma época? Ou seja, depois do dilúvio, eles ainda viveram juntos. Noé conheceu Abraão, Isaac, né? E Sem vai conhecer até Jacó. É interessante isso. Porque muitos falam como é que Moisés soube do que acontecia no Gênesis, se ele não viveu no Gênesis. Mas pessoas do Gênesis passaram o dilúvio e vieram pós-dilúvio. Então, esse é o estudo de hoje, né? Eu vou colocar aí o versículo de Levítico para você no grupo. Levítico 20, verso 11. Que fala que vê a nudez do pai e deitar com a mulher do seu pai. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma sexta-feira abençoada, tudo de bom para você, fica na paz, em nome de Jesus.